Pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 105, Constante de Equilíbrio. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos estar dando os conceitos introdutórios sobre as constantes de equilíbrio e vamos estar discutindo também um pouquinho sobre elas, né? Mais à frente, quando nós já formos ver equilíbrio em soluções aquosas, quando nós formos ver os princípios de Le Chatelier, essa constante que hoje eu vou estar introduzindo nessa aula para vocês, elas serão de extrema importância para o que nós iremos aprender. Então vamos começar aqui, pessoal, vendo aqui a reação de decomposição do N2O4, né? Esse carinha aqui que nós estamos vendo, ele será o estudo, né? Ele será o nosso estudo. Será todo em cima dele. Todo o estudo da aula de hoje vai ser em cima desse, né? Do tetraóxido de nitrogênio. Belezinha? É o nome desse carinha aqui, né? Então, pessoal, imagina que na decomposição parcial dele nós temos 10 mols de N2O4 se decompondo, né, em 4 mols de NO2 e 8 mols de N2O4. Se nós formos analisar graficamente a situação que está acontecendo, nós teremos algo parecido com um desenho desse gráfico que nós vemos aqui no esboço, né, no plano cartesiano. Esse gráfico, então, pessoal, o que ele nos indica é a seguinte situação: que quando as duas velocidades aqui, elas forem, aqui mais ou menos, forem iguais, significa então que nós atingimos um equilíbrio químico, beleza? Então aqui nesse ponto, a velocidade direta torna-se igual à velocidade inversa. Então, pessoal, observem que o equilíbrio químico atingiu aqui essa curva de vermelho representa o N2O4. Então, olha só, 10 mols desse carinha se decompôs em 8 mols. Por que não continuou a reação acontecendo e consumindo aqui? Porque atingiu um equilíbrio químico, belezinha, pessoal? A mesma coisa, N2O4, vamos colocar aqui. A mesma coisa acontece na formação do NO2. Quando atinge 4 mols de NO2, essa espécie também ela atingiu um equilíbrio químico. Belezinha? Então, pessoal, em cima dessas duas informações, da concentração de 8 mols e da concentração de 4 mols, que nós iremos trabalhar hoje para entendermos um pouquinho mais sobre as constantes de equilíbrio. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, deixa aí nos comentários fazendo favor. Então, nós vemos que esse carinha, temos a situação inicial dele partindo de 10 mols, né, e está se decompondo parcialmente em 8 mols e formando NO2. Só que suponhamos que essa reação estivesse nas condições estequiométricas perfeitas. Então, esse equilíbrio seria representado da seguinte maneira. Belezinha? Então, se nós fôssemos fazer o balanceamento, tacaremos um 2 aqui na frente. Por quê? 2 nitrogênios aqui, 2 nitrogênios aqui, 4 oxigênios aqui, 4 oxigênios aqui. Então, com isso, nós concluiremos que essa reação ela acontece na proporção de 1 para 2. Então, para quem ainda está meio perdido aí, o que eu fiz aqui? Determinei aonde que acontece o equilíbrio químico nessa reação aqui, belezinha? E depois eu achei a proporção estequiométrica desse carinha. Eu fazendo isso então, pessoal, por que eu fiz isso? Porque agora, com todos esses dados que nós temos, nós iremos então introduzir uma constante, beleza? Imagine só que fosse possível nós calcularmos uma constante para a reação daqui para cá, para o sentido direto. O
que eu vou chamar essa constante de KD. Beleza? Porque é o sentido direto e o K de constante. Então, se nós fôssemos falar de uma constante, nós teríamos aqui, então, dedução de uma formulinha aqui, de KD, que multiplica, já que essa constante está multiplicando a quem nós estamos trabalhando, pela concentração do N da N2O4. Beleza? Só que essa constante, ela teria que ser igual a constante, né? Já que nós estamos falando de velocidade, teria que ser igual a constante da inversa. Teria que ser igual, então, 1kI. Tranquilinho? Aqui eu só estou deduzindo uma fórmula. Então, a velocidade que formam dos reagentes para os produtos teria que ser igual à velocidade que formam dos produtos para os reagentes. Então, da mesma maneira, nós teríamos que KI deve multiplicar as concentrações de NO2 vezes as concentrações de NO2. Por que as concentrações de NO2 vezes as concentrações de NO2? Porque a reação em si, N2O4, essa é a proporção estequiométrica perfeita. Então aqui é 1 para 2. Belezinha? 1 mol de moléculas desse para 2 mols de moléculas desse. Por isso que eu tenho que considerar a concentração de NO2 vezes NO2. Como que essa concentração é isso vezes isso? Eu posso representar que essa carinha aqui é NO2 ao quadrado. Belezinha? Então, nós teríamos a seguinte situação. KD, que multiplica a concentração de N2O4, tem que ser igual a KI, que multiplica a concentração de NO2 ao quadrado. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Facinho, né? De interpretar essa formulinha. Só que nós não estamos querendo achar uma constante comum para essas duas reações, para essa reação inteira. Então nós temos que isolar essa constante, não é verdade? Então o KI, que está depois da igualdade multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo, invertendo o sinal, belezinha? E esse carinha que está aqui multiplicando também vai passar para cá, dividindo. Então, como resultado dessa brincadeira toda, nós temos que KD sobre KI é igual a concentração de NO2 ao quadrado sobre a concentração de N2O4. Só que químico adora dar nome às coisas. Beleza, pessoal? Então, esses dois carinhas aqui, KD e KI, não é uma constante referente ao equilíbrio químico da reação que nós vimos lá no começo da aula, que seria essa reação aqui. Então, o KD e o KI pode ser substituído por uma outra constante, que nós chamamos ela de Kc. O que seria então o Kc? O Kc, ele é uma constante de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio a qual nós estamos trabalhando para esse tipo de exercício seria NO2 ao quadrado sobre N2O4. O que nós podemos tomar de nota, então,
com essa dedução que nós fizemos aqui então, pessoal, nós concluiremos então que a constante de equilíbrio, ou seja, o Kc, ele é igual à concentração dos produtos elevado pelo coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes elevado pelo coeficiente estequiométrico. Então, essa daqui é o nosso Kc, beleza? O que é o nosso Kc? É a constante de equilíbrio. Químico, analítico, eles adoram dar nome a tudo. Então, constante de acidez vai ser o Ka, constante de basicidade vai ser o Kb, constante de complexação vai ter um outro aí que eu não sei nem qual que é. Mas isso tudo vão sendo falado lá pra vocês. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Algumas pessoas devem estar se perguntando: mas que coisa chata, mas pra que isso? Pessoal, o Kc, o Ka, o Kb ou a constante que for que nós estivermos trabalhando, ela é uma forte ferramenta, importantíssima na química. Por quê? Ela nos dá a possibilidade de saber para onde o equilíbrio está mais ou menos deslocado. Então imagina aqui. Essa reação aqui. Mais Br2 vai produzir 2Br. HBr gasoso, beleza? 2HBr gasoso é o que produz nessa reação. E essa de baixo aqui, N2 gasoso mais O2 gasoso, produzindo 2NO gasoso. Aí eu viro para vocês e falo assim: pessoal, qual desses dois carinhas aqui vai ter a maior quantidade do produto? Qual desses dois carinhas vai ter o maior produto? A maior quantidade de produto? Aí algumas pessoas devem falar assim: não sei, como que eu vou saber? Realmente não tem como a gente saber. Só que quando nós damos a constante de equilíbrio, esse daqui é 1,9 vezes 10 a 19. E esse daqui menos 19, tá, pessoal? Desculpa. E esse daqui, o Kc desse daqui, é igual a 4,1 vezes 10 a menos 31. Quando eu ofereço para vocês o valor das constantes, nós temos dados suficientes para saber qual que vai estar mais deslocado, qual que vai ter maior quantidade do produto. Por quê? Observem que a constante de equilíbrio, o Kc, ele é diretamente proporcional à concentração do produto, e o Kc é inversamente proporcional à quantidade dos reagentes. Então, se eu tenho um Kc alto, o meu produto também vai ser alto. O equilíbrio vai estar mais deslocado no sentido, vai ser mais fácil a reação no sentido de formação dos produtos. Mas aqui, se eu tenho um Kc baixinho, significa que eu tenho uma alta concentração dos reagentes, ou seja, a reação não é favorável de acontecer. Aí algumas pessoas ainda devem estar insistindo: mas por que eu tenho que saber a importância disso? Por que eu tenho que saber do Kc, do Ki, do Kb ou qualquer K que tiver aí? Pessoal, isso é muito importante nós sabermos, porque na prática, se você vai produzir uma reação e ela pode produzir um gás tóxico, nós temos que saber se é favorável ela acontecer. E se for, nós temos que arranjar meios para que isso não aconteça, para que nós dificultemos que essa reação ocorra.
Beleza? Então, assim, o KC e o KB e o KD, qualquer constante que nós formos usar, elas vão ser importantes até para nós determinarmos se uma solução ela é saturada, se ela é insaturada ou qual é o tipo de saturação dela. Que nós veremos isso ainda um pouquinho mais para frente ainda, mas nessa playlist de equilíbrios químicos. Pessoal, então o que eu quero que vocês absorvam dessa aula de hoje? Se vocês quiserem esquecer tudo que eu falei atrás, vocês esqueçam. Mas isso daqui, essa informaçãozinha aqui, eu peço para que vocês guardem com carinho no coração de vocês. Que qualquer constante, né, nesse caso aqui, que nós estamos trabalhando no ensino médio, vai ser esse carinho aqui, essa combinação. Que é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, basicamente, toda essa aula ela pode ser resumida nesse quadrinho aqui que eu gravei de amarelinho para vocês, tá? Ah, então por que você deu essa volta toda, explicou essa numeraiada toda? Justamente porque se vocês entendem de onde que isso daqui surge, fica mais fácil de nós entendermos o trabalho que essa matéria nos proporciona. Beleza, pessoal? Então, dê uma revisadinha aí na matéria, né? Dá uma voltada lá na aula e não esqueça disso daqui, tá bom? Então tá bom, galerinha. Por essa aula de hoje nós vamos ficar por aqui, né? E na sequência nós continuaremos falando de equilíbrios químicos. Um abraço e até já!